Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, na Rádio Carioca, Carioca da Gema. Hoje, 25 de janeiro de 2025 também, e é o último programa do mês de janeiro, que já está acabando, né? Então, o nosso ano começou outro dia e daqui a pouco nós já estamos em fevereiro. Eu ia falar em carnaval, mas carnaval esse ano é só em março. Nós hoje temos uma convidada fora do espectro de profissionais de saúde específico, que é a maior parte das nossas entrevistas e bate-papos, mas nós temos uma pessoa que trabalha num outro setor, que construiu a sua carreira e a sua expertise em outras áreas que não da medicina, mas que tem muito, ao meu ver, a contribuir com as minhas preocupações em relação à medicina. A indicação da nossa convidada surgiu de uma conversa que eu tinha com a minha filha, uma preocupação minha, e eu comecei. Minha filha é do setor de marketing da maior seguradora do Brasil, a Prudential, e ela, enfim, eu tinha uma percepção de que talvez houvesse alguma semelhança entre a nossa atuação como médico em relação à prevenção das doenças e de uma corretora de seguros em relação a sensibilizar o cliente, aquele que os procura, em relação a fazer um seguro de vida. Então, por que essa minha grande preocupação? Nós temos hoje uma mortalidade anual no planeta que beira 60 milhões de pessoas, que são pessoas que nos deixam a cada ano. E boa parte, hoje em dia, dessas causas de morte são pelas chamadas DCNT, doença crônica não transmissível. A doença crônica não transmissível, que hoje ocupa 72% das causas de morte, elas não tinham esse peso há décadas atrás. A principal causa de morte dos terráqueos eram as doenças infecciosas, como a tuberculose, a varíola, a hanseníase, e doença de Chagas, e diversas outras doenças infecto-contagiosas. Houve uma mudança nesse quadro, basicamente por duas coisas. Primeiro, pela grande tecnologia que foi o desenvolvimento das vacinas. Talvez seja o maior benefício que a ciência tenha dado para a humanidade, foi a construção das mais variadas vacinas para as mais variadas doenças. O segundo motivo de ter mudado esse padrão é porque também houve o desenvolvimento dos antibióticos. Então, por exemplo, a tuberculose, que matou quase a metade da população da Europa no século XIX para trás, há mais ou menos uns 50 anos, 60 anos, nós já temos como tratar a doença, e essa doença hoje tem uma mortalidade bem menor do que antes. Por exemplo, no Brasil são mais ou menos 80 mil casos por ano, e uma mortalidade ainda, para nós, inaceitável, de 5 mil pessoas por ano. Inaceitável, uma vez que a gente tem antibiótico, então não justifica que uma pessoa hoje, no século XXI, morra da doença. Mas isso é uma questão que está sendo bastante discutida. A sociedade civil hoje, inclusive, está envolvida profundamente aqui no Brasil nessa discussão. Nós temos um capitão, vamos dizer assim, do Programa Nacional de Tuberculose, que hoje está à frente de uma outra projeção, mas é o Draulio Pereira, que está hoje lidando com a tentativa de eliminar a tuberculose. Esse é o jargão que é usado hoje pelo Draulio, mas também ele está ligado a HIV, a hepatites, enfim, outras doenças menos conhecidas.
Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: para a gente reduzir essa mortalidade por doenças chamadas crônicas não transmissíveis, a gente precisa mudar basicamente e com força o estilo de vida nosso. A doença é chamada de doença crônica não transmissível porque, primeiro, se comparar, por exemplo, com a tuberculose, com HIV, são doenças que passam de uma pessoa para outra. A hipertensão não é uma doença que, se você ficar próximo a uma pessoa, a sua hipertensão arterial vai passar para outra pessoa, o seu diabetes vai passar para outra pessoa. Isso pode acontecer também, é um outro viés da transmissão, que são condições genéticas. Mas essas condições genéticas, né, de o pai passar para a filha, para o filho, a mãe, isso também é muito dependente do nosso estilo de vida. A gente pode ter, às vezes, um gene para uma determinada doença, que o pai teve, que o avô teve, mas se você não se expõe àqueles fatores de risco que os pais e avós se expuseram, você pode acabar a sua vida sem ter desenvolvido, por exemplo, diabetes. Mas qual é a grande questão? Mudar estilo de vida. Se fosse fácil, as pessoas todas já teriam mudado, porque informação, de uma certa maneira, não falta. Então, se você quer não ter hipertensão arterial ou não agravar, que aí seria a prevenção secundária, né? Não fazer um AVC por causa da hipertensão arterial, você tem que reduzir o sal. Você tem que promover um estilo de vida que te faça ter atividade física. Se você não quer aquela herança sua, por exemplo, do diabetes, mas você não quer fazer um diabetes tipo 2, reduz o açúcar, aumente a atividade física também, se alimente com menos carboidrato. Existe uma série de coisas que a gente pode, como sociedade, coletivamente fazer. Isso pode partir, inclusive, deve partir de criança, né? Acho que os pais têm essa função. Eu me penitencio quantas vezes eu dei alimento ultraprocessado para meus filhos, só para ver eles felizes, né? Um pacote de biscoito, uma caixa de bombom. Achava que aquela alegria deles era a minha alegria. E hoje eu fico, nossa, como é que eu não pensei nisso? Então, qual é a semelhança que eu queria trazer aqui, que eu comentei, para trazer uma convidada que é corretora de seguros, que é publicitária, que é relações públicas e que é a CEO da Conexão com Consultoria e Seguros, que é uma empresa, empresa esta franqueada da Prudential do Brasil, que, como eu mencionei, é a maior seguradora do país. Então, o nome é Mirna Schleder, e eu queria então que você se apresentasse. A gente sempre pede aos convidados para se apresentar, mas antes do processo do que você hoje está à frente. Assim, como é que você fez as escolhas que você fez para acabar hoje como a CEO da Conexão Consultoria e Seguros? Fala um pouquinho do teu passado, assim, você tem gente na família que tinha seguradora, como é que funcionou isso para você? Vamos lá. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com você. A gente que te agradece. Eu, Geraldo Rodrigues. Obrigada. Bom, a minha trajetória, ela não tem nenhuma história com seguros de vida, assim, muito diferente. Eu tenho um pai que foi muito empreendedor e sempre vi, né, no empreendedorismo um futuro para mim. Eu sempre fui muito comunicativa, entrei na área de comunicação, sou formada, né, como você mesmo citou, em comunicação social. Eu fiz tanto publicidade quanto relações públicas e iniciei sempre vendendo bijuteria na faculdade. Eu já fiz eventos, eu já fui cerimonialista de casamentos, os casamentos do Rock in Rio, eu fiz cerimonial dos casamentos, isso, né? Você não aprendeu na comunicação social. Não aprendi. Não, né? Inclusive, fui influenciada pela minha irmã, que tem uma empresa, né? Ela e meu cunhado são cantores líricos e tem uma empresa de música para casamentos, também são empreendedores. Quer dizer, além que seu marido é cantor lírico e o meu marido também. O cunhado e a cunhada são cantores líricos? Não é nada coincidência. Eles que me apresentaram meu esposo. Ah, tá bom. E o meu pai é músico também. Então, sim, desde pequena eu vivo na música. Então, não tenho história nenhuma com seguros. Teria até para música, eu poderia
ir para a carreira de música, mas acabei também não seguindo. Não toca instrumento nenhum. Não toco nada, não canto nada, enfim. Já, na verdade, para conseguir bolsa na minha faculdade, eu fui do coral da faculdade. Então, sempre desde jovem, né? Você estudou onde? Eu estudei no Dinamis, na escola, Sim. Santo Agostinho, Minha filha SEAT. É mesmo, estudei no Santo SEAT. Agostinho também. Dinamis em Botafogo. Isso, Santo Agostinho no Leblon e o SEAT em Santa Teresa. E faculdade eu fiz na Hélio Alonso, na faixa, né? E pós-graduei na PUC em marketing. E trabalhei 13 anos com marketing. Então eu fui para a área de comunicação, mas sempre com empreendedorismo aqui atrás da orelha. Eu era carteira assinada, seletista na Globo. Traduzindo, você queria ter um negócio próprio? Sempre tive vontade, né? Eu via minha família muito nesse caminho e sempre tive vontade. E até que, depois de 13 anos de empresa, de seletista na Globosat, eu recebi um convite para uma entrevista na Prudential. E lá entendi que era o meu momento de empreender. Então, eu fui para abrir uma franquia, né? Eu falo que eu fui muito ousada, porque 13 anos de carreira, uma carreira muito sólida, eu tive muito crescimento dentro da companhia, tinha muito reconhecimento. Você não queria ser empregada? Eu adorava trabalhar lá, exatamente, mas eu queria ter o meu negócio. E eu vi uma grande oportunidade num segmento que poucas pessoas tinham. Então, isso era um bom sinal. E falei, na sua família ninguém tinha? Na minha família, minha irmã já era cliente. A minha irmã já era cliente. Cliente? Mas não nunca trabalharam com seguros. E isso foi uma decisão, eu arrisco dizer que foi a decisão mais difícil da minha vida. Largar um cargo de coordenação de comunicação numa das maiores empresas do Brasil. Né? Um quarto, terço de uma carreira profissional. Sim. Para poder empreender, né? Então, assim, larga a comunicação. Não larguei porque eu trabalho com vendas, e vendas é comunicação, então eu falo que eu tenho uma bagagem que me ajudou a chegar até aqui, né? Nada do que eu trabalhei me atrapalhou para estar aqui, só me acrescentou. Tudo. Né? Tudo, foi um caminho mesmo para me direcionar. E aí eu entrei para vender seguros de vida, totalmente assim, perdida, sem ter experiência, mas o fato de eu ser uma pessoa muito comercial foi que chamou a atenção da pessoa, né, que me entrevistou, meu master franqueado, Felipe Antunes, que devo muito. O que quer dizer um master franqueado? Um master franqueado, ele já foi um franqueado como eu, a gente chama de franqueado Life Planner. Eu sou uma franqueada Life Planner, né? É uma marca registrada da Prudential, inclusive. E aí o Life Planner seria um planejamento de vida. Um planejador de vidas, planejador de vida. Isso. Então, nós atendemos o cliente diretamente. O master franqueado, ele não é responsável por captar novos franqueados, por novos clientes. Ele é responsável por captar novos franqueados. E fazer a gestão desses franqueados, né? Dar suporte, ajudar os franqueados. Aproveitando a sua deixa, vamos dizer que tem alguém pensando no que fazer da vida. E aí está te ouvindo e vai te ouvir mais e pode... Puxa, talvez, nunca tinha pensado nisso. Se alguém quiser trabalhar como life planner, como corretora de seguros, existem cursos para isso? Quanto tempo dura esses cursos? Existe curso público, não? Perfeito. Você tem que fazer a prova da SUSEP, tá? Então, você tem que estudar uma prova, não é uma prova simples. O que é SUSEP? A SUSEP é a autarquia federal que regulamenta todo o mercado de seguros aqui no Brasil, tá? Então, ela é a responsável por licenciar os corretores, né? Ela que dá o título de corretora. Então, eu tenho que ter um CNPJ certificado pela SUSEP. Eu sou uma corretora certificada pela SUSEP. Tá? Como se fosse o CRM, acredito eu, né? Então, você tem que estudar para fazer essa prova para você poder ser um corretor de seguros. Isso é uma prova que enfim, cobra de você conhecimento sobre o seguro. Isso, exatamente. Mas para você fazer essa prova, onde é que você aprendeu? Você tem um curso da Escola Nacional de Seguros, da ANS, né? Também. Escola Nacional de Seguros. Depois eu vou botar isso aqui. Lá na Prudential, né, eles dão muito suporte também, então a gente já tinha as apostilas para poder estudar. Eu estudava lá nas instalações da Prudential mesmo para essa prova. E aí fui aprovada, né? Tive a minha certificação. Mas você ainda não tinha feito a prova, como é que você já estava na Prudential? Então, eu fiz uma entrevista para ser franqueada, né? E aí eu passei por todo o processo. Não tinha que provar com nenhuma experiência em seguros. Eles costumam selecionar as pessoas pelos perfis das pessoas. Se elas têm sucesso na carreira. Então, assim, não tem muito erro. Não era de seguro, mas era da Globosat. Exatamente. Então, eles mensuram o quanto eu já tive sucesso na minha vida, o quanto eu fui, né, já prosperei, o quanto eu fui uma boa profissional.
e eles não solicitam que você tenha uma experiência com isso. Então, era muito legal, porque tem pessoas hoje na Prudential que eram fisioterapeutas, personal trainer, engenheiros, já eram empresários, eu, publicitária. Então, tem diversas... É muito legal, porque é muito plural. Nós somos... a gente se complementa muito, né? Então, cada um com uma experiência. Advogados, tem muitos advogados, porque tem muita afinidade com o direito também, em alguns pontos. Para essa pessoa que eu mencionei, que eventualmente pode pensar nessa carreira, explica para essa pessoa o que é ser franqueado da Prudential. Tá. Ser franqueado da Prudential é você, como se fosse como uma franquia do Subway, do McDonald's. Você compra uma franquia, você tem um modelo a ser seguido, né? O modelo de vendas da Prudential é japonês, é um modelo que funciona há 150 anos, a seguradora existe, né, nesse tempo. E você tem que passar num processo seletivo para ser franqueado, tá? Depois você abre sua franquia, você paga uma taxa de franquia. Depois você paga royalties mensalmente, junto com taxa de propaganda e taxa de propaganda e taxa de ocupação, que nós temos um escritório para os franqueados, né? E aí você é treinado pelos master franqueados e acompanhado por eles também. Seu primeiro mês de vendas, eles vão com você para a rua para você aprender a vender, aprender a experiência, né, sobre o seguro também. E há uma outra oportunidade, então, para todo mundo que está me ouvindo, além de ser franqueado, hoje nós franqueados podemos ter embaixo, né, do nosso CNPJ um preposto. O que é um preposto? É uma pessoa que ainda talvez não saiba se quer ser franqueado ou não tem ainda a verba para comprar a franquia, né? Mas deseja empreender, deseja entrar para um mundo próspero do seguro. Eu estou contratando para minha empresa prepostos que vão multiplicar as minhas vendas. Então, essas pessoas... Mas essas são ligadas a você. Vão ser ligadas a mim. Não e aí, a minha responsabilidade é fazer todo o treinamento. Os master franqueados ajudam também, mas essa pessoa fica comigo. Ao final do programa, voltando aqui para a hipótese que eu criei, de que alguém possa ouvir e se interessar pela carreira, ao final do programa eu vou deixar como de hábito, não só agora, ao vivo pela rádio, mas também quando a gente reeditar o vídeo do YouTube, a gente vai botar uma legenda, né? Com o seu celular, que você teve a gentileza de deixar o celular pessoal. Se você quiser mudar e deixar o celular da empresa, fique à vontade. Aqui é tudo junto. Então tá, eu vou deixar também o e-mail e vou deixar o endereço no Instagram. Ótimo. Que você mencionou que não é um canal de comunicação efetivo para você ainda no momento, você nem vai todo dia lá, mas vai deixar o celular pessoal e o e-mail. Ótimo. Eu já posso antecipar, mas depois eu reforço que o celular, se alguém tiver disponibilidade de registrar, é 21, prefixo do Rio, 99846, os 5 primeiros números, 99846, e o final 5489. 99846-5489. Só peço que vocês não liguem agora, porque agora ela tirou o som do celular. E o e-mail é um e-mail da Gmail. Eu acho tão engraçado que as pessoas falam mail, mas na hora de falar Gmail, fala Gmail. Não é Gmail. Gmail seria em português, é Gmail. M de Mirna, S de quê? De Schroeder. Isso. Perdão, S de Schroeder. A letra do primeiro nome e o sobrenome SCHLEDER. Esse nome deve ser baiano, paraibano. @gmail.com. Então, mschleder @gmail.com. Então, se alguém quiser, por exemplo, se oferecer, se eu pedir um estágio, não sei como chamaria, na conexão. Pode ser meu preposto na conexão. Ser seu preposto ou na conexão consultoria uma oportunidade seguros. de ser franqueado, também pode entrar em contato comigo, que eu direciono. E você direciona e orienta. Isso. Você mencionou, só para a gente não deixar passar, a ANS, que é a Agência Nacional... SUSEP. Primeiro a SUSEP. SUSEP. Tudo com S, né? S-U-S-E. Não, acaba no P. Ah, não tem E? Não. Ah, tá. S-U-S-E-P. É a Superintendência de Seguros e Previdência Privada. Tá, eu boto isso na legenda depois. E o curso, você diz, é da ANS? Da ENS. Escola Nacional de Seguros. Escola Nacional de Seguros.
esse programa nosso é ouvido às vezes no Rio, na maior parte, mas também fora do Rio. Essa escola, esse curso só tem no Rio ou tem no Brasil todo? No Brasil todo, é até online. Você consegue fazer até online. Tem o curso à distância. Maravilha. Isso. Então tá aí, o caminho das pedras para quem gostar. E certamente com o decorrer da entrevista essa atração talvez aumente, né? Aí você se estabeleceu, hoje você é uma franqueada, né, da melhor empresa do Brasil nessa área, está desenvolvendo aí os seus negócios e agora vamos para o motivo que eu te convidei, achei que fosse importante a gente ouvir, aprender com você. Quando você, por exemplo, quando eu falo prevenção primária, por exemplo, em medicina, eu quero que um menino ou a menina de 13 anos não caia nas malhas das estratégias de marketing da indústria do tabaco, né? A indústria que eu prefiro chamar de indústria da nicotina, porque hoje em dia já se produz uma nicotina sintética em laboratório que não tem tabaco. Então eu não chamo mais de indústria do tabaco, assim como eu não falo mais tabagismo, eu falo nicotinismo. Essa é que é a doença. Pode ou não ter tabaco ali. E a indústria fica vendendo uma historinha de que o cigarro eletrônico, por exemplo, ele é mais saudável, até 95% mais saudável, que é uma das maiores mentiras da história da ciência. E aí as pessoas entram nessa esparrela e começam a consumir cigarro eletrônico, cujo principal fator de adoecimento é a nicotina, é maior em até 6 vezes, e há estudos até mais de 6 vezes de nicotina no cigarro eletrônico. Meu Deus. Então, se você quer dizer para um menino de 13 anos, às vezes que o pai fuma, que a mãe fuma, outros parentes, outros amigos, irmãos mais velhos, você quer dizer para ele não se iniciar naquilo, é muito difícil, porque ele só vai ver o malefício daquela decisão, às vezes muito tarde. Ou então, ele até entende que aquele malefício vai ocorrer mesmo. Ele hoje já sabe que vai ocorrer, mas falta muito tempo. Até lá eu me viro, eu paro de fumar, eu paro de usar cigarro eletrônico, enfim. Mas aí eu fiz essa foi a conversa que eu estava tendo com a minha filha. Como é que vocês, que é sua seguradora, e seus franqueados conseguem vender um produto para alguém que não está precisando naquele momento daquele produto? Quer dizer, o sujeito tem 20, 30 anos, não tem doença nenhuma, enfim, às vezes não tem nem filhos ainda, não tem nenhuma preocupação no sentido da própria vida, né? A vida dele aparentemente não está sob risco. E aí ele vai ter, ninguém tem dinheiro sobrando, e aí ele vai ter que ter uma despesa, ou mensal, enfim, não sei como é que... Aí você podia explicar como é que funciona, mas ele vai ter uma despesa do nada, a partir daquele momento, para algo que só vai acontecer no futuro. E muitas vezes, esse algo que vai acontecer no futuro não lhe interessa, porque é a sua morte, né? Pô, eu vou fazer um investimento para quando eu morrer, que benefício é esse, né? Essa é muito a ideia que as pessoas têm de seguro, é uma ideia assim que eu tinha, passei de ter com o convívio com a minha filha, mas, ao mesmo tempo, é o que eu sinto. Por exemplo, eu falei em prevenção primária, ou seja, você não pegar a doença pela primeira vez. Então, você não começando a fumar, você não vai ter o nicotinismo. Não tem como, a não ser que você seja um fumante passivo, mas... assim, a doença sua individual, você não vai ter, porque você não começou a fumar. Nós conseguimos que aquela escola trabalhasse isso e todos os alunos não começaram a fumar, então houve ali uma prevenção primária, que infelizmente não é a realidade. Qual é a prevenção secundária? Prevenção secundária é o indivíduo já é fumante. Então, você não está prevenindo ele de entrar em contato com a nicotina, porque ele já tem esse contato. Mas você quer que ele não tenha um derrame, por exemplo, um infarto, que são as duas principais causas de morte no mundo. Ou uma DPOC, que é a terceira principal causa, ou cânceres, que o cigarro é responsável por mais de 20 tipos diferentes de câncer. 1/3 dos cânceres. Só o cigarro. Só o cigarro. Se a gente não tem a cura do câncer para a maioria deles, mas se você
não começasse a fumar, você teria 1/3 de cânceres, a possibilidade de risco de 1/3 a menos. Né? Olha, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. É um investimento que seria. Aí seria prevenção secundária. Você já fuma, você para de fumar, seria prevenção secundária. Aí outro dia eu entrevistei, fiz um filmeco com um amigo meu que é dono de uma lanchonete, e o rapaz, a moça, sentou-se lá de fora, pediu um suco e acendeu um cigarro. Não tinha toldo, ela podia fumar naquela área. E aí ele muito assim, preocupado com ela, fez um comentário assim, gentil, eu conheço o jeito dele tratar os clientes. Ele fez um comentário assim: você não acha que você devia pensar em parar de fumar? Isso é perigoso. Sabe o que ela respondeu para ele? Não. Por que você não vai tomar conta da sua vida? Nossa. Eu vou botar, na edição do programa, eu vou botar essa fala dele, que eu tenho o videozinho lá em casa, está até no YouTube. Depois eu te mostro, no final do programa eu te mostro. Por que você não vai cuidar da sua vida? Então, se alguém já houve o caso de você chegar para oferecer um produto, aliás, eu queria saber como é que você faz para oferecer o produto, né? Porque eu, como sou médico, normalmente as pessoas nos procuram porque tem um problema a resolver. Sim. Né? É difícil alguém procurar você para um conselho. É difícil alguém me procurar. É difícil. Então, eu que procuro várias pessoas. Eu já fiz esse introito. Em cima do que eu já falei, faz os comentários que você achar pertinentes. São muitas coisas, tá? Você falou, já me vieram várias coisas na cabeça para a gente conversar. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria começar por um conceito, desmistificando um conceito de seguro de morte, né? Porque as pessoas, quando você fala que vem de seguro de vida, muitos, né? Eu tenho aí quase 8 anos de experiência. Hoje eu tenho mais de 750 pólices sob minha gestão. Então, já conversei com muita gente. Imagina quem me disse sim, né? Já foi, não ficou, já cancelou. Fora os que não me disseram não. Então, eu tenho bastante experiência em entrevistas, em conversas. E muitas pessoas falam assim para mim: não, mas eu não quero deixar nada para ninguém. Né? Eu não tenho filhos, eu não tenho dependentes financeiros. Meus pais já morreram. Meus pais já morreram. Então, o primeiro conceito é a gente diferenciar seguro de morte e seguro de vida. Né? O seguro de vida, ele engloba o seguro de morte, mas o mais importante é a vida da pessoa. Né? Então, as pessoas têm não conhecem sobre seguro de vida. Você ter em vida, né, um valor para que possa te suportar em caso de uma necessidade. Eu até faço uma analogia do seguro de vida, quando a gente vai no circo, trapezista não está pulando de um lugar para o outro, e você já reparou o que tem embaixo do trapezista para que ele não faleça, para que ele não se machuque? Um colchão. Né, uma cama elástica. É como se fosse o seguro de vida. Ele, no seu dia a dia, ele não está ali no seu dia a dia. Você até esquece muitas vezes, você tem um seguro de vida, né? Mas ele vai estar ali para a hora que você precisar. É essa cama elástica que vai te colocar para cima de novo, né? Então, é a terceirização de um risco que você não controla. Porque, infelizmente, acidentes a gente não controla. Doenças a gente pode controlar, mas muitas vezes também elas podem aparecer, né? E devido ao nossa vida, nosso dia a dia, que vem piorando com o tempo, a qualidade de vida, isso está aumentando muito, né? Então, a gente... Primeiro ponto, acho que é falar disso. Seguro de vida é diferente de seguro de morte. A gente tem seguro para doenças, tem seguro para acidente, causas graves, causas leves. Como é que vocês chamam? Traduz a palavra já me veio, mas traduz para os leigos aqui, os nossos ouvintes, que vocês chamam de lucro cessante. Isso, lucro cessante é quando você não consegue mais produzir a sua renda. Né? Então, a gente costuma chamar essa idade, esse período produtivo que nós estamos de produzir a nossa renda, de segunda idade, né? E a terceira idade, depois que a gente para de trabalhar. Na nossa segunda idade, a gente precisa produzir a nossa renda, né? Vamos botar um exemplo, um motorista de Uber. Motorista de Uber. Ele todo dia precisa sair para trabalhar, né, pegar suas corridas, e ele está suscetível a um acidente. Sim. Então, vamos pensar... Ele é até suscetível não a um acidente só com ele, como com o carro dele. Sim. E muitas vezes, acho legal também a gente frisar isso, as pessoas, pela falta de educação financeira que tem, hoje fazem o seguro dos seus carros, que são latas, que se baterem, quebrarem, você continua trabalhando, mas não fazem os seus seguros. E se a gente bater e quebrar, a gente não trabalha. Sim. Então, o lucro cessante vem daí. A cessão do lucro, a cessão da sua renda. Né? Inclusive, numa hierarquia financeira, a gente... Cessão do verbo cessar. Parar de receber. Exatamente. Então, a gente trabalha com isso. Né? E numa hierarquia financeira, a gente diz que, primeiro, você tem que ter renda. A base, vou pensar numa piramidezinha, você tem que ter renda.
Depois, o segundo ponto é um seguro de vida, porque ele já vai te suportar se você quer parar de ter renda. Depois, guardar dinheiro, seus investimentos, reservas de emergência, e depois a gente pensar numa previdência privada também. Então, eu imagino que a gente imensa maioria da população no máximo consegue essa primeira base da pirâmide, que é a renda. E muitos mesmo, gastando mais do que ganham, né? Isso. Que é um outro grande... Educação financeira. Educação financeira. Quando você até falou do cuidado primário, né? Da prevenção primária, eu até acho um ponto importante, as escolas começarem a trazer, já que ainda não temos as escolas, vamos pensar nos pais. Por que os pais não educam os seus filhos, desde jovem, a ter uma conta bancária, né? Hoje uma criança já pode ter uma conta bancária, na sua mesada, economizar uma parte da sua mesada, né? Ter já uma cultura de guardar dinheiro, né? E educar também sobre o seguro de vida, porque muitos pais nem conhecem. Eu vou te filar uma ajuda, porque não é de hoje que eu quero trazer esse tema aqui, porque eu mesmo sou um total deseducado financeiro, não tive nenhuma... Aliás, eu tive educação dos meus pais, uma educação completamente louca, assim. Por um lado gastava-se muito, por outro lado economizava-se muito de forma até neurótica, mas ao mesmo tempo, assim, minha mãe tirava o mofo do pão, o pão ali para tirar para torrar, para não comprar outro pão, para não gastar dinheiro com pão. E por outro lado lutou um apartamento em que ela trouxe piso da Itália. Era o piso do lugar onde eu parei da minha adolescência. Tinha vindo da Itália. Sim. Toda a sala, que não era pequena, era um piso italiano. E, ao mesmo tempo, tirava É inevitável falar sobre educação financeira. Não, mas o que eu quero te filar é o seguinte. Eu quero que você me indique alguém para eu conversar, provavelmente, porque a nossa agenda já está cheia de convidados, provavelmente em março, alguém que se predispusesse a falar sobre o que é essa tal de educação financeira. Olha, tem uma pessoa ótima para você. Tem uma pessoa ótima? Tenho. Quer dar o nome dela agora? Quero, Paloma Fernandes. Paloma. A Paloma é minha... como é que eu vou explicar? Eu não posso falar, não é consultora financeira, eu acho que é educadora financeira. Ela cuida de todas as minhas finanças. Ela faz o demonstrativo de resultados da minha empresa. Então, a Paloma, ela abre linha a linha dos meus gastos. Esse mês, com presentes para seus clientes, você gastou tanto. Você gastou de transporte, você gastou com as contas da sua casa, você gastou com o seu lazer. Então, ela mensalmente... Ela não é uma contadora. Não, ela não é uma contadora. Não, e ela educa... E ela, hoje, ela tem um projeto para levar a educação financeira para as escolas. Olha... uma pessoa incrível, uma amiga minha de colégio, assim, que virou uma grande parceira. Já que você já indicou, quando você puder, você fala com ela, depois me passa o contato. Pode deixar. Marca uma data, porque eu acho um tema super interessante. É verdade. Ainda mais... prevenção também. Ainda mais num país... Eu morei na França, eu fiz minha especialização na França, e eu tive vários choques culturais lá. Desde o primeiro prédio que eu entrei no campus, tinha uma placa 1498, assim, como se fosse um número, como se fosse o número do prédio. Aí eu vi que os outros prédios não tinham aquele número, nenhum número. Eu falei, por que esse aqui tem 1498? No segundo dia que eu estava lá, numa cidade chamada Estrasburgo. É porque foi o ano que ele foi construído. Aí, quer dizer, eu chegando do Brasil, entro num campus universitário, me dou de cara com um prédio que tinha sido construído antes do Brasil ter sido descoberto. Só. Quer dizer, preciosidade. Imagina a cultura de um país desse, né? E aí, com o passar rápido do tempo, eu fiz amizade com a menina que arrumava o meu quarto, era dentro do campus, e ela tinha incumbência de arrumar todos os quartos dos residentes estrangeiros ou então os franceses que não eram da cidade. E aí eu vi que ela tinha um carro com 1 ano só de uso. Era um Renault, isso foi em 79, ela tinha um Renault 78. Aí eu vendo, uma faxineira tem um Renault de 1 ano de uso. Eu me lembrava que o meu carro tinha 8 anos de uso ou mais. Eu achei aquilo interessante. Por outro lado, como eu estava sozinho na França, eu me encantei. No Brasil, antes de viajar, eu era festeiro, chamava-se discotecário naquela época, hoje é DJ. E aí eu estava lá, gosto muito de música, e resolvi comprar uma aparelhagem lá. Não só para eu ficar lá ouvindo música, mas também trazer para cá, que era bem avançado o negócio.
Como eu não era de lá, meu chefe foi meu fiador. Resumo da ópera. Eu fiquei sabendo quanto meu chefe ganhava, dedicação exclusiva à universidade, de manhã até de noite, eu acompanhava ele o dia inteiro. Ele não tinha medicina privada, não tinha consultório. Ele ganhava 12 mil francos franceses na época, não era euro. A minha faxineira, depois eu fiquei amiga e perguntei, esse carro aí, ela falou que ganhava o salário mínimo francês, que na época era 3.200 francos. Ou seja, o meu chefe, um doutorado, com dedicação exclusiva, ela saía muito mais cedo do que ele ganhava menos de 4 vezes o que a faxineira ganhava. Quer dizer, isso numa França do Giscard d'Estaing, a França de direita. E quando eu saí de lá, logo depois houve uma eleição que ganhou François Mitterrand, ficou 21 anos, Partido Socialista. A esquerda entrou depois que eu saí. Então, às vezes, eu ouço muitas pessoas falando que, assim, quando você fala que você é de esquerda, que eu sou, fala assim, então vai para a Venezuela, vai para Cuba, se bem que Cuba é outra situação. Ninguém fala assim, vai para a Dinamarca, né? Vai para a Espanha, que é socialista também. Sim. Mas o que eu quero dizer com isso? As pessoas, por exemplo, num país mais antigo, culturalmente mais avançado, não tem essa disparidade de renda que nós temos nos países subdesenvolvidos, né, e médio desenvolvimento. Então, não existe o meu salário, por exemplo, comparado com uma faxineira brasileira hoje, o salário dos meus colegas, meus pares, é infimamente superior, né? Então, por exemplo, 75% das pessoas precisam do SUS no Brasil. Só 25% tem medicina privada. Nossa, como é que uma pessoa de baixa renda pode pensar em se planejar? Aí eu poderia até pensar, não tem como. Mas acontece que tem como. Tem. Não é? Eu vejo pessoas com renda, por exemplo, de porteiros, nada contra, mas é uma renda que não é um técnico de nível superior. Eu vejo gastos assim, que eu presencio, por exemplo, em bares. Eles às vezes gastam mais do que eu gasto num bar. Entendeu? Eu vejo muitas vezes eles estão ali do meu lado na mesa de bar e eu estou vendo que eles estão jogando. Né? Estão apostando. E aí, perdi mais R$100 hoje. Como é que você aborda os clientes? Como é que você, para que tipo de nicho de camada da sociedade você acha que aceita melhor o que você vai vender para eles? Bom, inevitavelmente falando sobre educação financeira ainda, né, reiterando o que você falou agora, o mais importante não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Você pode ganhar 50 mil e gastar 55, tá errado. Né? Então, se você ganha 2, você não pode gastar 3. Seu problema não é ser baixa renda, é alto gasto. Exatamente. Você se adequar à sua realidade. Se é isso que você tem de renda, você tem que viver dentro disso. Acho até que a Paloma pode explorar mais ainda esse assunto com você também, né? Então, assim, hoje existe para todos os bolsos, né? Existem produtos de R$30, de R$50. Bancos oferecem seguros não tão qualificados, né, quanto o seguro vitalício, que é o modelo americano de seguro que a Prudential trouxe ao Brasil. Outras seguradoras brasileiras também. Então, há para todos os bolsos, sim. Não, mas não passa rápido, não. Já que mencionou, explica que seria o seguro vitalício. Vamos falar do seguro vitalício. Isso é muito importante. É um ponto bem legal da gente abordar. Quando a gente fecha eu vou falar um pouco sobre seguros brasileiros, porque muita gente não conhece, né, que são fechados em bancos, em seguradoras como Porto Seguro, Sul América, seguradoras, né, mais brasileiras, Icatu também. Icatu, Mongeral, enfim. Muitos seguros são temporários. O que é um seguro temporário? Como se fosse um aluguel. A gente, quando mora de aluguel, a gente aluga uma casa, a gente paga todo mês e a gente só pode morar ali porque a gente está pagando. Se a gente para de pagar, a gente vai ser despejado. E aquele dinheiro que a gente colocou, ele não volta pra gente. Você gastou para ter o seguro, para ter a cobertura naquele período, né? Ele não volta para você e aquele seguro também não é mais seu. Quando a gente fala dos seguros vitalícios, eles são seguros com modelos de financiamento de uma casa. Você vai pagar por um período essa casa,
10 anos, vamos pensar o seguinte. Depois a casa ou é 20 sua. ou 30 e depois a casa é sua. O seguro vitalício ele é assim também. Então você vai ter um período de pagamento, você vai estabelecer na hora da emissão da sua pólice junto com a seguradora, né? E esse é o meu trabalho, é prestar essa consultoria de prazos, né, de produtos. A gente vai junto estabelecer com o cliente o prazo dele. Isso interfere na mensalidade, então quanto maior o seu prazo, mais barato a sua mensalidade, né? E você, após o final desse pagamento, o seguro é seu. Você tem um seguro vitalício, você não perde o seu seguro. Então, um dia você vai parar de pagar. Agora, outra coisa que é muito vantajosa... Isso é novo, me pareceu. Olha, a Prudential já vende esse tipo de seguro aqui no Brasil desde 2002, por exemplo. Sim, mas vamos dizer, Então, 2002 para cá. Isso é um modelo que existe muito nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil é mais recente, digamos assim. Eu fiquei curioso com você disse que a Prudential usa uma técnica japonesa. Essa técnica, não sei se é o nome correto, mas essa que o Japão era assim um top de linha na área de seguro? Sim. Deixa eu só terminar em relação ao seguro vitalício, que eu acho esse ponto importante. Isso. E aí, além de você ter um prazo para quitação, o que é muito bom para a cultura brasileira, que você... eu vou parar de pagar, né? A gente tem... Desculpa, a gente tem esse ponto. Quando você vira cliente da Prudential, você passa por uma análise muito criteriosa na hora que você vira cliente, sobre a sua saúde, né? Sobre os seus riscos em relação a esportes, a hobbies que você pratica. Então, você passa por um departamento de underwriting que faz ele tem um exatamente, risco maior. Algumas pessoas, né? Determinadas profissões são mais arriscadas também. Né? Então, policial militar, por exemplo. Exatamente. Tem algumas profissões que, inclusive, não podem ter seguro. Policial militar não pode ter seguro. Não pode hoje ser segurado da Prudential, por exemplo. Tá? Então, você passa por uma análise na sua entrada, quando você tem a intenção de se tornar cliente. Então, a seguradora, ela escolhe o cliente dela. Né? Baseado no risco, ela vai e congela, aceita e congela esse risco. Ou seja, se depois de amanhã você, por exemplo, você hoje não é policial militar, mas se você virar policial militar, você não perde o seu seguro. Tá. Então, ela congela o seu risco e uma grande vantagem é congelar a idade da pessoa. Porque todo ano o seguro de vida ele vai ficando mais caro, igual o plano de saúde, vai ficando mais caro com o tempo. Quando você entrar na Prudential, no seguro vitalício especificamente, você também tem um congelamento da sua idade. Então, você sabe que você não vai ter pagamento mais caro no futuro. Você pode até ter riscos de saúde e desenvolver efetivamente doença, mas não aumenta. Exatamente. Eu tenho alguns clientes que tiveram diagnóstico de doenças no meio do caminho, como um câncer, e não perderam o seguro. Continuam segurados, porque estão vivos, estão bem, continuam segurados. Então, os seguros tradicionais, além de você parar de pagar, para de ter, você tem aumento por idade. O seguro vai ficando caro. Quando chega aos 60 anos, talvez você nem consiga pagar o seguro de tão caro que ele ficou. E você para de pagar, você não tem direito a nada, né? E além de ser um seguro vitalício, a outra vantagem é, caso você não queira manter esse seguro vitalício, você tem a opção, depois de um determinado prazo, você também forma uma provisão matemática, termos muito atuariais, né, que são feitas as tabelas atuariais para os atuários da seguradora, que estabelecem também um valor que pode ser restituído ao cliente, caso ele não queira manter aquele seguro. Para a seguradora, você fica, nossa, mas isso é bom para o cliente? E para a seguradora, porque imagina, hoje você tem uma pólice de 1 milhão. Aí você vira e fala assim, Mirna, eu não quero mais essa pólice de 1 milhão, eu não preciso, virei o homem de ferro, eu não preciso mais de seguro. Eu quero pegar os 500 mil que eu paguei, né, ao longo desse tempo e tal, ele tem lá uma restituição que pode ser feita. Para a seguradora, ela está abrindo mão de te dar um dia 1 milhão, porque esse seguro é vitalício. Um dia alguém vai receber esse seguro, né? Então, para ela também é bom. Então, é bom para o cliente, é bom para ela. Mas bom para o cliente mesmo é manter o seguro, porque como seguro, ele sempre vai ser mais valioso do que como produto financeiro, né? Mas então, vamos para o cerne da minha questão aqui. Eu quero, por exemplo, influenciar crianças a não começarem a fumar. Aí eu bato na porta das escolas, como eu já fiz algumas vezes. Na escola, por exemplo, que meus filhos estudaram, o diretor lá, não chama reitor, não sei como chama, disse que aquele não era um problema para aquela escola. A escola que meus filhos estudavam. Aí eu falei, não é um problema? Não temos necessidade de conscientizar meninos sobre isso, porque isso aqui não é problema. Uma semana depois, eu encontrei um grupo uniformizado numa lanchonete. Escola. 4 alunas daquela escola. Aí eu falei que eu me apresentei, disse que era pai de alunos lá, colegas delas, e que eu tinha uma dúvida.
como é que está, disse que era médico, como é que está a situação na sua escola, assim, na sua turma de crianças que vocês sabem que fumam? Aí elas confiaram em mim, né? Viram que eu não estava querendo nada além daqui, da informação. Aí ficaram lá fazendo continha, aquelas contas de adolescente, né? Lucinha, Marquinho, Paulinho. E aí, resumo, era uma turma de 40 alunos e 4 fumavam. 10%. Nesse momento, tinha saído lá uma pesquisa, não sei se do IBGE, não sei de onde, mostrando qual era o percentual de fumantes no Brasil. Era 10%. Ou seja, a turminha lá que o professor, o diretor da escola disse que não tinha problema, tinha o mesmo número de consumidores de tabaco do que a população em geral adulta. Então há um problema sim, né? Mas há uma negação muito grande, uma dificuldade das pessoas aceitarem que talvez a gente pudesse fazer uma coisa aqui. Então, por exemplo, você pega Estados Unidos, Europa, sobretudo eu tenho estudado mais os Estados Unidos. Existe um negócio lá chamado protagonismo juvenil, que é você, ao invés do professor dar aula sobre cigarro para os alunos, um grupo de alunos voluntários se oferece para aprender, e esse grupo de alunos mais velhos dá aula para os menores. Então, isso chama-se educação entre pares, né? Eu não sou educador, mas é um nome que me parece que é o nome que é usado. E o sucesso disso, onde isso é implantado, é impressionante, a ponto de crianças, por exemplo, de 17 anos, 18 anos, por exemplo, na Califórnia, irem às casas de leis, lá, os parlamentos, fazerem leis com 17 anos de idade. O que torna essas crianças futuramente líderes, às vezes não em relação à saúde, mas líderes em outras áreas da coletividade. Bom, então eu estou te falando que é difícil. A outra mulher mandou o cara preocupar com a vida dele, porque estava preocupado com ela fumar. É verdade. Como é que é a abordagem sua para você vender algo que a pessoa não vai usar no momento? Você vai segurar essa resposta. O Geraldo vai botar uma música sobre cigarro e daqui a pouco a gente volta. Combinado. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soarei ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 25 de janeiro de 2025. Hoje é uma convidada especial, Mirna Schleder, corretora de seguros, publicitária, relações públicas e CEO, né? O CEO é uma palavra que muita gente não sabe o que é, né? Como é que se chamava antes o que você faz? Seria o quê? Presidente, diretora? Presidente, acho que sim, alguma diretora. assim? A corretora é minha, né? Eu sou a proprietária. Proprietária da Conexão. Idealizadora, não sei. Consultoria. Tudo, RH, marketing, tudo isso. comigo. No intervalo, a gente viu que tinha um comentário no chat que diz aí, Geraldo, dê aí os comentários, por favor, que eu esqueci o nome da... Entreato Orquestra. Entreato Coral orquestra. e orquestra. Não, Orquestra. só tem orquestra. Ok. Aí o que ela diz? A melhor LP do mundo. Não é a melhor disco de vinil do mundo, não. É a melhor Life Planner. Life Planner. É o quê? Life o quê? Life Planner. Traduz de novo. Você já traduziu no primeiro Planejadora bloco. de vidas. Planejadora de vidas. Não faz aquele... Life Planner. Isso. Planner. Life Planner. Plano. O que mais que ela diz aí entre Ela ato falou, orquestra? Paloma é excelente. Paloma foi Paloma. citada aqui no programa como futura convidada do programa, Paloma Fernandes, que é uma Isso. educadora financeira e vem aqui falar sobre a importância da educação financeira já para crianças Você até mencionou, né? Os pais deviam abrir uma conta bancária para uma criança. Sim, já tem muitos que fazem, muitos não, né? São poucos ainda, mas eu acho que desde jovem é ensinar a relação com o dinheiro. Porque o brasileiro, né, tem essa gente, no máximo, né, assim, tem uma mesada, uma né? pouca Isso educação. é o máximo que a gente recebe de educação. Essa é a tua mesada. Exato, mas uma parte da mesada já pode ser investida para o seu futuro. Né? Minha mãe, que era muito rígida, eu recebi uma mesada, aí meu pai me dava por fora. Quer dizer, aquela deseducação. Caixa dois. O meu pai sempre falou muito assim, ser rico é muito fácil, difícil é ser pobre, né? Então você tem que aprender a ser pobre também para poder ser rico, né? Isso. Então é esse segredo aí é simples, né? É só gastar menos do que ganha. Isso. É só não é simples, né? Não é simples. Mas esse é o caminho, não tem outro. Mas preciso ser educado com dinheiro, porque Fala, eu sou muito grosseiro, aí ele foge de mim. Eu não vejo. Tem que ser amigo do dinheiro. Bom, no final no final do primeiro bloco, eu te fiz uma pergunta que é um pouco o cerne do nosso programa hoje, do objetivo do nosso programa. Como é que você
chega nos clientes, e aí eu vou falar a palavra vende sem nenhum preconceito que às vezes essa palavra tem, né? Tem, O cara quer me vender alguma coisa. Até na hora da gente falar que a gente é vendedor, tem uma certa vergonha, tem um estigma, né? Exatamente, tem. É Tem um sempre estigma. parecendo assim que o jeito quer me dar uma volta. Isso. O vendedor é chato, né? O vendedor é chato, insistente, quer me empurrar alguma coisa. Empurrar, Por isso que a gente trabalha muito o termo de consultoria, sabe? Eu sou uma consultora life planner, eu Não te é dou uma vendedora. consultoria. Porque, infelizmente, tem o preconceito, seria né? O correto até, mais correto Sim. seria um vendedor. Vendedora. Eu sou vendedora de seguros. O vendedor sim. tem que mostrar os produtos que tem disponíveis para comprar. Exato, Né? ajudar na tomada de decisão. Esse é o meu principal. Tem uma coisa meio egóica que a gente quer tudo de graça, de preferência que seja a gente quer se dar bem, dado né? mesmo, se dá bem. Se Aí dá a bem. gente já transfere para o vendedor. Ele quer se dar bem mais do que eu, ele quer se dar bem em cima de mim. Eu pego alguns clientes que não entendem, mas como? E a seguradora ganha onde nisso? Eu falo, vamos fazer o seguinte, pensa no que você está ganhando, porque a seguradora ela está ganhando, pode ficar tranquilo. 150 anos de existência, ela está ganhando muito bem. Não precisa se preocupar com ela. Vê se isso vai ser bom para você. Porque tem gente que trava e quer saber aonde que estão se dando bem em cima deles, né? E quanto que se dando bem. E cada mensalidade que ele paga, eles estão me tirando uma Exatamente. coisa. Não é um investimento que ele está fazendo, ele está sendo subtraído de alguma coisa. Mas então, como é que você chega no cliente? Se você diz que eu fiz uma comparação que não é bem a correta, porque eu disse assim, os pacientes só me procuram quando estão doentes. Mas uma criança que não fuma e não está doente, teoricamente, não vai me procurar. Sou eu que tenho que procurar. E de uma certa maneira, o espaço é a escola. Se a escola não aceita, eu não chego a eles. Mas você como é que faz? Sua empresa está lá, você tem que quando eu comecei a conexão, eu comecei vendendo para os meus conhecidos. Por isso que hoje um pré-requisito para você ser um franqueado, ser um preposto, como eu estou buscando, é você conhecer muita gente, você ter bons relacionamentos. Então, a gente começa por quê? Porque a gente tem a credibilidade dos nossos conhecidos, né? São pessoas que confiam na gente. Então, a gente vai até as pessoas que a gente conhece primeiro. E a minha vida é pedir recomendação. Então, eu só trabalho através de recomendação. Então, se eu faço um bom trabalho, depois de toda a minha reunião, minha explicação, né? Até no final existe uma técnica da gente usar uma enquete para saber se a pessoa entendeu o que eu falei, se ela gostou da apresentação. Então, ela vai começar a te dar sim, 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 sim. E quando você fala, você recomendaria isso aos seus amigos? Aí ela, sim. Para quem? Ou para quem não pode faltar. E essa é uma estratégia que eu tenho visto muito, por exemplo, Por exemplo, eu faço muita edição de vídeo, né? Eu tenho mais de 1.700 vídeos. E para isso eu acabei comprando um pacote que eu não estou fazendo propaganda, até porque rádio comunitária não pode ter propaganda, a lei não permite. Mas é uma coisa que eu uso, que é o Filmora. Existe um outro editor de vídeos mais sofisticado, que eu fiz um curso até no Senac, 3 meses. Mas acabei indo para o Filmora, peguei a base do curso e o Filmora era mais simples. Aí, vira e mexe, quando eu acabo a edição de um vídeo, ele bota lá uma escalinha de 1 a 10, sendo 10 muito ruim e 10 muito bom. Não é a questão de bom ou ruim, é a questão de você recomendaria ou não recomendaria. Isso, exatamente. Você tem que ser recomendável, né? É o meu trabalho, comum, né? E isso é uma preocupação minha, né? Eu preciso ser recomendável. Então, eu preciso agregar ao meu cliente, não só pra ele você entender que eu estou indo lá vender alguma coisa. Exatamente. Então, eu só trabalho através de recomendação há 7 anos. Então, eu não tenho... Hoje em dia, a companhia até gera alguns leads pra gente de pessoas que vão no site. Que é lead? Leads são contatos, né? Então, por exemplo, se você não conhece a Prudential, mas está procurando um seguro de vida, você bota no Google, aparece o site da Prudential. Tem lá, fale com um especialista. Então, a Prudential gera alguns nomes e ela distribui para os seus franqueados, né? Mas a gente não pode viver disso, porque são poucos nomes. Então, o meu trabalho é toda vez que eu estiver na frente de um cliente, eu tenho que pedir recomendação para novos. Então, eu só trabalho se eu tiver nomes para ligar. O meu trabalho é ligar para... né? Meu trabalho começa muito com ligação. Para poder me apresentar e a pessoa topar uma reunião. Então, é um funil, né? A gente tem que ter muito nome para conseguir falar com algumas pessoas. Então, é a recomendação. Então, quando você se torna recomendável, você recomenda os seus amigos. Até porque nos dias de hoje, o que mais tem em contato... golpes. Né? Pois é. Eu tenho uma página da minha franquia, feita até pela Prudential, onde quando eu vou entrar em contato com umas pessoas, que são esses contatos que vêm através do site, eu mando esse link e falo, olha, para você checar a veracidade do meu contato, eu mando o meu site para a pessoa poder... E aí isso tem ajudado bastante, as pessoas entendem que eu sou de fato da Prudential, né, fazendo contato.
E aí a gente vai mostrando o nosso trabalho através de recomendações, né? Então, e aí é um público, né? Falando um pouco sobre o público, você perguntou, é um público que vai... Porque o seguro de vida, ele é uma ferramenta financeira muito inteligente. Só que como falta a cultura, os brasileiros não conhecem, há ignorância mesmo sobre o assunto, a gente pode trabalhar o seguro de vida para uma pessoa hoje, uma manicure que não pode parar de mexer a mão, até mesmo uma pessoa com muito patrimônio, tá? Então, a gente trabalha muito forte também sucessão patrimonial, sucessão empresarial. Por quê? Porque hoje seguro de vida não entra em inventário. Então, para as pessoas que estão ouvindo, o que é o inventário? Quando a gente falece, né, a nossa família hoje ela tem o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, tem custos com advogados e custos de cartório, que vão existir vai existir para todo mundo que tem algum bem, seja imobilizado, seja um investimento, né, em dinheiro. Então, existe o inventário, né, no Brasil. E hoje o Brasil é um dos menores impostos do mundo. Existe já projeto de lei para aumento. Que é um dos menores ele é regional, tá? Ele então varia um pouco aqui no Brasil, aqui no Rio ele chega de 4 a 8%. Era e quando 4, a gente né? Era só 4. pode chegar a 8, é escalonado e baseado no valor do bem. E se a gente coloca isso custo de advogado e cartório, a gente estima entre 15 a 20% do seu patrimônio. Então, se você tem um imóvel de 1 milhão, a sua família ela tem que ter 150 a 200 mil só para conseguir passar isso para o nome. Seguro de vida não entra em inventário. Então, ele é um cheque muito líquido que você deixa para sua família. É um patrimônio que você está comprando para sua família resolver o seu futuro inventário. Então, quando a gente fala de grandes patrimônios, é muito inteligente você fazer um seguro de vida. Por quê? Porque o seguro de vida, ele custa menos do que ele vale. Essa frase. Então, você vai pagar menos pelo seu seguro de vida do que você vai deixar para sua família. Se você está comprando uma pólice de 1 milhão, dificilmente você paga 1 milhão por ela. Quanto mais jovem você for, menos você paga. Tá? Então, conforme a gente vai ficando mais velho, esse custo aumenta. Então, uma ferramenta financeira incrível para inventário. Né? Incrível porque também não incide imposto de renda. Então, o valor que for combinado é líquido. Não. Ele é impenhorável, inalienável e intransferível. Então, ele é muito livre, né? Ele é muito líquido, muito seguro. Uma ferramenta de fato de proteção. Se a pessoa que partiu pode ser, inclusive, pode ser um filho, né? A gente fala muito do pai, mas tem muitos filhos que sustentam os pais, que ajudam financeiramente, não só sustentam, mas ajudam. Se tiver dívida, isso não entra na dívida? Não entra. É livre de dívidas, né? E legal também informar que o seguro de vida ele não tem caráter de herança. Então, não é obrigatório você deixar um seguro de vida para sua família. Ele entra em indenização, tá? Ele é indenizatório. Então, você pode deixar um seguro de vida para qualquer outra pessoa que não seja da sua família, inclusive. Então, é muito legal nesse sentido. Há muitas empresas que fazem seguros empresariais no sentido de proteger os seus funcionários, né? O seguro de vida em grupo. Eu também posso fazer esse tipo de venda, não só para pessoa física, mas para empresas. E seguros para sócios. Então, vamos pensar o seguinte. Alexandre é sócio, né, da Lívia. Vocês têm um negócio. Lívia é minha filha. Lívia é sua filha. Então, vamos pensar que o Gilberto faleceu, a Lívia, ela hoje... Vamos pensar que vocês não são parentes, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A Lívia, ela tem a parte do Alexandre para comprar, porque é seu, né? A sua família tem direito àquele seu negócio. Então, muitas vezes, não há dinheiro em caixa na empresa para comprar a parte da sociedade. E aí, o que acontece? Isso você nota muito em escritório de advocacia. A família começa a se meter no negócio. E isso muitas vezes prejudica. Então, você pode fazer um seguro que entra em contrato social acordado com o advogado da empresa, o contador da empresa, para que no falecimento de um dos sócios, há uma apólice para quitar a parte do sócio. Né? Então, assim, há muita aplicabilidade para o seguro de vida. Então, vamos lá. Você, primeiro, em relação ao contato, como ter a possibilidade de vender seu peixe, você acha que a melhor forma é você ser recomendado. Isso. Né? Alguém que você conheça, que conhece a pessoa que ele vai recomendar, para quem ele está recomendando você. Ambos se conhecem, né? Exato. E eu aí pego você ali não é uma estranha mais naquela entrevista. Exatamente. Então, essa é a questão 1. É a forma como esse público vai aparecer para você. Acho que ficou bem claro. Agora, você chegou lá, tá, eu não estava pensando em seguro, como é que você faz a venda do peixe de algo que, como eu disse, comparando com um menino que não fuma e quer experimentar de qualquer maneira, porque cigarro eletrônico é uma moda, ele não sabe que mata,
pode levar a transplante de pulmão, porque a indústria não diz isso, diz que é ótimo, que é muito melhor. Chega quase a dizer que é saudável fumar cigarro eletrônico. Eles são a escória do mundo, né? O Drauzio Varela tem um jeito de dizer que os industriais do tabaco são os segundos maiores, enfim, genocidas, ou não genocidas, mas os segundos maiores provocadores de erro da humanidade. Ele considera que a escravidão seria a primeira. O primeiro grande crime contra a humanidade teria sido a escravidão. A segunda é todo o mercado de tabaco. Mas aí essa criança, às vezes não... Vamos dizer que a escola tivesse me deixado ir conversar com um grupo de crianças para gerar, enfim, um movimento dentro da escola. Essa criança talvez não vá aderir porque acha que aquilo não é o problema. Se ela já tiver tomado... Se ela disser assim, eu não quero fumar, mas eu gostaria de ajudar meus pares a não fumarem, ela vai me ouvir com mais facilidade, vamos dizer. Que eu já tive essa experiência, se você está decidido a fumar, você não vai me ouvir. Como é que você filtra isso nessa entrevista? Porque vamos dizer que ele não estivesse pretendendo comprar seguro, mas o amigo insistiu, ele te recebeu. Tá. E aí? Existe uma técnica de vendas, inclusive, né, que é muito parecida com o que a gente usa, que é o spin selling. Depois a gente... Como é que chama isso? Spin, S-P-I-N, spin selling. Selling em inglês, de vendas. To sell, né? Spin selling. Fica a dica aí para as pessoas que vendem também, que estão nos ouvindo. É uma técnica muito boa e a gente aplica, né, o método de vendas da Prudential, como eu te falei, é japonês por todo o processo. A nossa venda não é feita na primeira reunião. Na primeira reunião, eu faço uma introdução sobre a Prudential, porque até estávamos comentando fora do ar, né? A nossa compra, ela é uma compra muito complexa, porque os nossos 5 sentidos não experimentam essa compra. Explica seguro isso de vida, você não cheira, você não come, você não vê, você não escuta, você não pega seguro de vida, né? Você compra um produto para não usar e um dia, quando você precisar, aí sim eu vou poder fazer o meu trabalho, né? Isso. Então, quer dizer, eu faço o trabalho desde a apresentação, mas de fato mostrar o valor do meu serviço. Então, é uma compra muito complexa. E aí, quando você introduz logo na primeira, né, já uma proposta, você não consegue fazer nada personalizado. E a gente oferece um produto, o seguro de vida, ele tem que ser personalizado, porque o Alexandre, ele tem uma necessidade, específica, né? Exatamente, a Mirna tem outra, cada ouvinte nosso tem Geraldo um específico, Rodrigues, Geraldo tem outra, né? Então, a gente precisa trazer algo muito personalizado. Então, como que na primeira vez que eu vou te conhecer, e aí eu comparo um pouco isso, agora lembrando, trazendo para o nosso tema, uma anamnese. Eu falo que eu faço como médico, né? Como vocês fazem. Uma entrevista para entender o que eu vou levar para aquele cliente. Então, eu introduzo sobre a Prudential para ele criar confiança na empresa, em mim. Não é uma arapuca. Em mim. Então, é um processo. Primeiro, essa é a empresa. São 150 anos de história, solidez, né? Então, a gente fala da empresa, falo sobre mim, mostro o valor do meu serviço, que eu vou acompanhá-lo, não vou só vender. Porque o meu trabalho, Alexandre, não é só vender. Hoje eu cuido desses todos os clientes. Hoje, uma troca de cartão de crédito, o cliente fala comigo. Se ele entra em atraso, muitas vezes eu que aviso ele que ele entrou em atraso, ele nem percebeu. Né? Ele quer trocar um endereço, ele quer trocar um beneficiário, revisão da pólice dele para adequar de acordo com aquele momento de vida dele, que mudou de 2 anos para cá. Sim. Então, e a entrega do benefício. Melhor, tudo pior. É comigo. Entrega do benefício. Eu já paguei um benefício de morte até hoje, graças a Deus, só um. Quando a pessoa faleceu, eu fui para o hospital. Nesses anos todos, só um. Graças a Deus. Ela foi uma amiga da minha irmã, inclusive. Foi super difícil, assim. E eu acompanhei desde do hospital o processo até a assistência funeral, que é outro serviço que a gente presta, né? Então, eu faço esse acompanhamento todo. Não é só vender, né? Mas voltando aqui em relação ao método de vendas. Então, a gente primeiro passa essa solidez, faz uma conscientização, como eu falei para você, né? Meu trabalho é ser agente de transformação cultural, porque o brasileiro não tem cultura de ter seguro. Então, nessa reunião, eu trabalho a conscientização. Como é que eu trabalho conscientização? Eu trago você para o problema. Então, a gente chama até esse momento da reunião de despertar. É o despertar da necessidade. Então, eu falo, Alexandre, aí você me conta um pouco da sua vida, aí eu falo um pouco, né, sobre a Prudential e tal, e pergunto para você, falo, olha, se hoje você vier a perder a sua força de trabalho num acidente, você não pode mais trabalhar, você teve uma doença, né, você está incapacitado. Mesmo que seja temporariamente. Com que ou com quem você vai poder contar para manter o padrão de vida que você tem hoje? A pessoa fica em silêncio.
A pessoa me fala, ninguém. Não tenho ninguém. Eu falo, ninguém? E nem tem uma reserva. Não tem ninguém, não tem um nome. Me fala um nome. Não tem. Tem gente até que responde que tem. O marido, a esposa, o pai, a mãe. E aí a gente entra com tratamento dessas objeções. Tá, mas você vai ficar hoje confortável de voltar a depender dos seus pais? Então você vai tratando, você vai botando a pessoa dentro do problema. Você traz ela, porque a pessoa não pensa que ela pode perder a força de trabalho dela. E não é para manipular a pessoa. Não, é para despertar mesmo. Despertar, exatamente. O nome do processo é despertar. Então eu desperto o cliente na primeira reunião. Sim. Eu levo o problema e aí eu trago a solução. Falo, é aqui que a Prudential entra. Você vai terceirizar o seu risco, que hoje você não controla. Para uma seguradora do nosso tamanho. Você não faz isso com o seu carro? Você não faz isso, né? Tem gente que não tem carro, ok, mas faz sentido para você? Para ter dignidade financeira? Porque a gente está falando aqui desde uma quebra de braço, eu paguei um benefício semana passada para um médico de São Paulo, cirurgião, quebrou o cotovelo andando de skate. Ele simplesmente não opera, porque ele tá com o cotovelo quebrado. Levadinho esse médico. Esse meu cliente, ele quebrou o dia 23 de dezembro, ele foi internado no Natal, ele foi operado. Né? Mas ele estava segurado. Ele está segurado e ele recebeu pela fratura do cotovelo dele. Ele recebeu um valor. Então, a gente tem Na desde verdade, a quebra... não só pela quebra, mas também pelo tais lucros cessantes. cessantes. Lucro cessante, exatamente. Não vai poder trabalhar, exatamente. Não é dinheiro. Se ele ficar internado, ele tem uma diária também para receber. Sim. Tá? Tem cobertura para cirurgias, a gente tem cobertura para diagnósticos de câncer, né? De doenças, AVC, infarto, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson. Né? Então, a gente tem uma gama muito grande de produtos. Então siga lá. Você estava falando primeiro de quem é o público, depois de como é que você aborda essa anamnese, que você leva para casa, você deve estudar isso também. Isso, exatamente. Né? Aí eu termino essa reunião, pego informações. Então, a gente também tem um momento muito íntimo e eu só consigo ter esse momento financeiramente íntimo com o cliente se eu passei confiança para ele. Claro. Porque ele vai me abrir informações que talvez nem a esposa dele, nem o marido saibam. Sim. Nem o melhor amigo, nem o pai, nem a mãe. Quanto ganha, quanto a pessoa tem de renda, quanto ela tem de gasto, o quanto ela tem de patrimônio, de dívida, de patrimônio, para eu poder calcular o inventário. A gente calcula o inventário para o cliente. Então, assim, são informações, a saúde dela. Ela me passa informações sobre a saúde dela, né? Então, são coisas muito privadas que ela me passa. E eu falo, nossa relação é muita confiança. Posso fazer já que você falou nisso, na relação de confiança, uma pergunta que vai te deixar com saia justa. Mas quem está vendendo o seguro não é você, é a Prudential. Né? Nesse a seguradora é a Prudential. Quando você está trabalhando para a seguro, é a Prudential. Exatamente. E as situações em que você se sente tentada, ou já se sentiu, outros corretores se sentem, de omitir da Prudential determinadas informações que o paciente passou, o paciente é no meu caso, que o seu cliente. Dos seus clientes, né? Olha, existem tem que ter muita ética, né, ao ser um corretor de seguros, porque não vou te dizer que não há quem faça, infelizmente, mas tem tantas consequências, né? E eu costumo dizer assim, até na Prudential a gente aprende, não vá fazer algo que tire uma coisa que você quer muito agora para uma coisa que você quer muito no futuro. E a minha empresa, eu quero que ela cresça, por que eu vou... É o mesmo raciocínio, né? Uma atitude agora... Exatamente. Por que eu vou fumar agora se eu não quero ter um câncer no futuro? Né? Então, o meu trabalho é de muita honestidade e muita ética. Né? Tanto com a empresa quanto com o cliente. Total. Existe o comitê de compliance dentro da companhia, né, que fica muito atento, muito alerta aos franqueados. Nossos para que a gente não sabem o que é compliance. Compliance é um departamento dentro da companhia que é responsável por averiguar denúncias, né, sobre comportamentos não éticos ou qualquer outra denúncia que haja dentro da companhia. Então, a gente tem que mostrar isso para o cliente para que ele nos conte toda a verdade. Porque eu falo assim, olha, não adianta você não me falar que futuramente, se a seguradora provar de alguma forma que você tem uma questão, ela não vai te pagar o seguro. E aí você pagou o prêmio, né, que é a mensalidade, à toa. Então, não funciona. Você mencionou, até sugeriu que os ouvintes interessados prestassem atenção e buscassem informação. Você falou no tal do spin selling, mas não disse o que era exatamente. Então, a questão, é um método de vendas, tá? Para a gente entender o quê? Que você tem que contextualizar, então entender a vida da pessoa, trazer ela para o problema,
mostrar que você é a solução do problema dela e entregar essa solução. Esse é o SPIN. É o método de vendas. Deixa eu passar uma... Não, antes de eu fazer a pergunta que está na minha cabeça aqui, você falou 2 vezes durante o nosso bate-papo sobre o fato de que no Brasil... Antes de eu fazer a pergunta, Geraldo, você tem seguro? Não, nem respondeu. Você disse que no Brasil... Bota aí, pessoal que está ouvindo a gente também. Você tem seguro ou não? Estou curiosa. Você disse no Brasil... Se tiver comentário aí, você fala, interrompe a gente. Você diz que no Brasil não há cultura do seguro. Mas tudo bem. No Brasil não há cultura do seguro. Mas onde é que no mundo? Como é que se posiciona essa cultura do seguro? Nos Estados Unidos, por exemplo? Vamos. Nos Estados Unidos, hoje, 95% da população, Japão, até mais, tem seguros de vida. Sabe qual é o número no Brasil? Não é à toa que a Prudential pegou a técnica japonesa. Nós temos hoje no Brasil 18% da população tem algum tipo de seguro de Quando vida. Você fala algum tipo de seguro, é qualquer seguro? Seguros de vida. Seguros de vida. Estão falando de seguro seja de vida. vitalício, temporário, Olha, seguros. eu achei até que fosse menos. Hein? Só que tem um detalhe. Desses 18%, 57% só tem seguro porque a empresa paga. Aquele seguro de vida em grupo que as empresas fornecem aos seus funcionários. Ou seja, o número é muito baixo ainda. Então, só 9% dos brasileiros, menos de 9%. Isso, menos de 9% hoje tem. Tem seguro individualmente ou para a família. Então, olha que legal. Olha, vem trabalhar comigo, gente. Muita gente pra gente ainda entrar, né? Estamos nadando num mar azul. Muita oportunidade, um mercado muito próspero. E a missão, Alexandre, eu acho que o que faz eu me apaixonar pelo meu trabalho, né? A missão de ajudar as pessoas, porque o fato de eu conscientizá-las, eu fico tão feliz quando eu consigo. Eu falo, gente, essa pessoa entrou aqui de um jeito e saiu de outro. Eu transformo ali a consciência dela, né? Para educação financeira, para entender que ela precisa do seguro. Até Geraldo, desculpa, falou no intervalo, mas para que a pessoa tem um seguro de vida se ela vai morrer? Isso. Hoje, se você tem dependentes financeiros, né, seus, a sua morte, ela representa um problema. Ela é um problema. Inclusive, não sei se você lembra, no processo da reforma trabalhista, havia um momento pré-reforma trabalhista que se o indivíduo era casado, ou uma mulher casada, no óbito, ao haver o óbito, a pensão ia para o outro, né? Um ou outro, integral. Isso. E a partir da lei trabalhista, passou aí só 50%. Usando uma lógica que, se você olhar assim superficialmente, eram 2 pessoas ganhavam R$1.000, agora só tem um vai ganhar 50, mas não é assim, não é assim que a banda toca, porque a conta de luz vai continuar a mesma. O condomínio vai continuar o mesmo, escola o IPTU, dos filhos continua a escola fica... né? Mas o pessoal aqui, os pobres de direita brasileiros, bateram palma para a repórter ali, ia gerar mais emprego, tinha um monte de lorota. Se fosse lá na França, eu tinha ido para a rua quebrar tudo. Exatamente. Né? A cultura é diferente, também tem essa cultura. Sim. Mas fala da cultura, então. Você disse que 18%, a grosso modo, tem seguro de vida, mas que só 9%, menos do que isso, tem o seguro de vida individual que ele mesmo paga. Exato. E lá fora, como é que funciona? Então, aí nos Estados Unidos, a gente tem 95% da população, nos Estados Unidos até mais do que isso. 95% da população tem seguro de vida? Sim. Lá na Prudential, eles tiram pedido, assim, é muito... diferente do trabalho, por exemplo, não existe Life Planner nos Estados Unidos. Embora seja um nome americano, o Life... Porque lá nos Estados Unidos, eles não precisam de pessoas como eu fazendo esse trabalho de formiguinha para mudar a cultura, de conscientização. Exatamente. Lá, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e ela fala, eu vejo que você está vendendo muito seguro. Os brasileiros não fazem seguro de vida, eles não entendem. Eles não entendem. Não entendem. Lá é mandatório ter seguro de vida. Deixa eu perguntar uma coisa. Fala, Geraldo. Esse seguro de vida tem a ver com o seguro saúde nos Estados Unidos ou não? Não. Tem nada a ver. Não, o seguro de vida, até muitas vezes é confundido com o plano de saúde, né? Eu falo o seguinte, o plano de saúde, ele cobre as nossas despesas do hospital para dentro. Ou de um consultório. De um consultório para dentro. O seguro de vida paga as nossas despesas dessa porta para fora. Porque se você tem um câncer e você não pode trabalhar naquele momento, o seu condomínio continua chegando, a escola do seu filho continua chegando. O plano de saúde não cobre isso. O plano de saúde não cobre um médico particular, muitas vezes, do valor que a gente gostaria de ir. Uma pergunta. Uma cirurgia. Uma pergunta bem frontal. Você está exagerando para vender
a ideia, ou realmente 95% dos americanos têm seguro de vida? 95%. Existe esse dado. E no Japão? Lá que é No a Japão, fonte da então, eu fico com medo de afirmar, mas quando eu escutei há um ano atrás, era 99%. É muito forte no Japão. 99%. Lá no Japão, eles têm o médico da família, o advogado da família, o contador da família e o life planner da família. Então, é uma pessoa que cuida do seguro da família, que é o meu objetivo também. Eu vou crescendo com as famílias. Sim, você hoje há segura 7 o anos pai, atrás, amanhã já é isso, filho. hoje a partir de 14 anos, na verdade até antes de 14, a gente tem um produto para criança, chama Minha Primeira Proteção. De 2 anos a 13 anos, hoje os nossos clientes podem ter um seguro de R$500 mil para doenças, para algumas doenças. Esse produto custa R$80 por mês e assegura uma criança de 2 a 13 anos. R$80 por mês? R$80 por mês. A partir de 14 anos, ele já pode ter o mesmo seguro que eu e você podemos. É o seguro para pessoas adultas. A partir de 14 anos já pode, que é o vitalício. O seguro vitalício já pode ter com 14 anos. E com 14 seria quanto? Muito barato. Com 14 anos, uma criança tendo um seguro vitalício para quitar em 10 anos, vai custar R$100, cento e poucos reais. Por mês? Por mês. Olha, eu para quitar um seguro vitalício. Estou te entrevistando. Sou pai de uma funcionária da Prudential do Brasil e eu não tinha ideia desses valores. É impressionante. Tem todos os valores, assim, né? A gente Sim, vai... claro. quer ter uma pólice de R$1 milhão, né? Tem gente que paga R$16 mil por mês de Prudential, tem gente que paga mais do que isso até. Sim. Mas são valores... Mas né? Deixa eu perguntar uma coisa, doutor, por favor. Geraldo. Não, Geraldo. Porque eu tinha um amigo... Geraldo, vem pra cá, Geraldo. Vem pra cá. Eu tinha um amigo músico. E ele estudou até no colégio militar. Então ele era o horário, tudo assim certinho. Um saxofonista. Falei, o que houve com esse rapaz, né? Aí, um dia ele me falou, não, eu tenho um seguro. Se eu tiver um problema com o braço, alguma coisa, eu tenho seguro. Uhum. Isso faz parte do seguro de vida? Sim, faz parte do seguro de vida. Então, isso aí desculpa. É o do lucro cessante que a gente comentou, né? O meu marido hoje, ele é professor de canto, ele é autônomo, né? Ele tem um contrato com o Teatro Municipal, mas ele gera a força de vendas dele pelo corpo dele. Não é o salário do Teatro Municipal. Pela voz dele. Se ele fica mudo, sim, ele tem um seguro para mudez, tem um seguro para surdez. Então, a gente usa, por isso a diferenciação da morte e da vida. Sim, e por isso importante frisar. Como é importante para o médico fazer a anamnese, para saber quem é o paciente que está ali, qual é o passado do paciente, quais são os riscos, a história da família. Você também tem que fazer essa anamnese. Sim, até para saber o valor do seguro que faz sentido para você. Um pianista que tem problema na mão. Exatamente. Né? E o valor do seguro... Desculpa, é que parece assim, seguro de vida. Tá morto ou tá vivo? Pronto, acabou. Não, exatamente. Mas não é isso. Não é. E você precisa conhecer a pessoa também para entender se a renda dela... Lembra que eu falei que se você estiver internado, você recebe uma diária? Sim. Isso também vai de acordo com a sua renda. Tá. Porque se você ganha 10 mil, você tem uma renda X, né? Você precisa de um valor diário de X. Se você tem renda de 20 mil, é diferente. Isso é estabelecido ali na conversa. Isso é estabelecido na conversa. No seu contrato. Exatamente. Então, entender o patrimônio. Um seguro vitalício hoje, para cuidar do inventário, eu calculo em cima do tamanho do patrimônio da pessoa. Então, né? Eu comentei no início que o objetivo principal de nós estarmos hoje aqui conversando está sendo muito rico. A conversa está sendo muito rica. Bom. Eu estou aprendendo muito, que eu já imaginava que ia aprender, mas ao mesmo tempo que eu estou te ouvindo, nosso cérebro tem essa capacidade, né? Eu fico transformando para aquilo que eu trouxe você aqui, né? Como aplicar isso a um discurso médico ou de um profissional da área da saúde. Eu fiquei pensando, por exemplo, eu vou a um município fora do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, uma vez por semana, eu sou pneumologista, e eu tenho uma grande afinidade com a questão da tuberculose, né? Uhum. É uma história que vem de vivência minha da família. A mãe da minha mãe morreu com 4 anos por tuberculose. Nossa. Minha mãe teve tuberculose renal. Caramba. Minha tia teve tuberculose renal. Minha prima teve tuberculose renal. O filho de uma outra prima teve tuberculose pulmonar. Então, é uma coisa que circula no meio e várias famílias têm esse histórico, né?
Antigamente, todas as famílias tinham história de tuberculose, que era a chamada peste branca. Hoje menos, né? Hoje tem menos, a doença infecto-contagiosa ela é menos prevalente, então tem menos gente passando tuberculose para os outros. Mas ainda tem 10 milhões, mais de 10 milhões de casos por ano no mundo e mais de 1 milhão de mortes no mundo por ano. É uma doença descoberta no século XIX, né? E a medicação no meio do século XX. Mas aí eu fico pensando assim, um dos motivos para as pessoas morrerem de tuberculose nos dias de hoje, onde já tem remédio, porque antes não tinha, né? Então, como hoje tem remédio, por que as pessoas morrem? Por 2 motivos. Um, porque deixou a doença crassar durante muitos meses. Eu recebo paciente com 8 meses de doença. Olha só. Estou tossindo há 8 meses, eu perdi 30 quilos, eu fiz não sei o que, escarro sangue, e agora eu estou vindo aqui. E tem outra coisa lamentável, mas que acontece é que a pessoa até foi numa emergência e ninguém fez um raio-x, ninguém pensou em tuberculose, enfim. Esse indivíduo com a destruição pulmonar que a tuberculose gera pode ser um número bem alto de óbitos. Mas tem muita gente que morre, por exemplo, porque abandona o tratamento. A doença foi descoberta no momento relativamente apropriado e abandona o tratamento. E muitas vezes a gente, no discurso que a gente faz lá na anamnese e tal, não usamos esse spin selling. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, será que na minha fala, na fala da minha enfermeira, na fala da minha técnica de enfermagem, que na parte da tarde eu trabalho com todas, nós ficamos na mesma sala, e assistente social na sala de trás, com comunicação. Então, é mesmo uma equipe. Isso é o que eu considero uma equipe. E aí, será que nós falamos dos benefícios que ele vai ter por não abandonar o tratamento? Porque eu vejo com muita frequência as pessoas darem bronca no sujeito. Por exemplo, o sujeito faltou 2 semanas à consulta e não pegou remédio, ficou 15 dias sem tomar o remédio, tomou uma bronca. Aí, enquanto você estava falando, eu estava adequando ao seu mundo, porque eu sou uma pessoa sensível, eu tenho uma relação boa com os pacientes, mas mesmo assim talvez eu não aprofunde da forma como você sugeriu, né? O que você vai ter, o que vai acontecer com você se você, de repente, essa sua doença agravar e não tiver remédio? Como é que você vai viver? As consequências, melhor do que dar bronca, né? Ser claro com as consequências, talvez. Que é o que a gente coloca. Quando a gente pergunta, essa pergunta ela é muito boa. Com que ou com quem você vai poder contar para manter o padrão de vida que você tem hoje, se algo te acontecer? A pessoa fica sem chão. Porque ali ela entende que não tem ninguém. E não tem mesmo, dificilmente. Se você fala assim, não, o fulano meu irmão vai bancar tudo que eu ganho hoje, ele vai me dar, tranquilo. Não tem, gente. As pessoas não têm. Faz sentido você também dizer que você precisa que recomendem essa pessoa que você vai ser entrevistada, né? Porque se ele não tiver interesse naquilo, ele não vai ouvir o que você está dizendo. Não vai. E eu, quando pergunto a recomendação, eu falo, quem são as pessoas, Alexandre, que você tem carinho e respeito? Que você também gostaria que eu ouvisse isso que eu estou te falando. Porque a gente só indica o seguro de vida para quem a gente ama, para quem a gente gosta, né? Claro. É uma proteção, é uma conscientização. Embora muitos não desligam quando na minha cara, não me escutam. Mas faz parte. Minha filha comentou uma vez que ela, não sei se foi em conversa com você ou com outra pessoa lá da Prudential, sobre a questão de a gente normalmente pensa no pai e na mãe que vão morrer e que precisam deixar algo para os filhos, sobretudo dependendo da idade dos filhos. Mas aí alguém teria dito, não, mas os filhos também têm que se preocupar, se morrerem, como é que vão ficar os pais? Sim. Né? Pode ser. A dependência financeira ela não é só para os nossos descendentes, pode ser para os nossos ascendentes, podem ser. Eu tenho uma cliente que ela fez o seguro de vida para os irmãos. Hoje ela ajuda financeiramente os irmãos e ela está deixando uma pólice dividida por 4, que é a quantidade de irmão que ela tem. Em caso de falecimento, ela quer deixar uma ajuda para os irmãos. Então, assim, são vários motivos, cada um tem os seus. Por isso a anamnese é importante, para eu saber o que eu vou entregar. Né? E orientar em relação ao beneficiário também, porque hoje um menor de idade não tem acesso ao dinheiro.
Eu quero deixar para o meu filho. A gente tem que tomar Minha cuidado filha me com isso contou também. uma história de um menino, nem sei o nome, não teria nem como citar, mas não citaria. Mas contou assim, que o menino perdeu, ainda adolescente, perdeu o pai ou a mãe e um ano depois perdeu o outro. Nossa. Né? E aí, enfim, esse menino ficou meio que desamparado e felizmente tinha o seguro. O seguro, que bom. O seguro muda a vida de uma pessoa, muda. A gente tem na medicina, voltando à história das doenças crônicas não transmissíveis, nós temos uma série de doenças que poderiam ser ou evitadas ou ter esse impacto coletivamente muito reduzido se mudássemos estilos de vida. Por exemplo, alimentação não saudável, né? Então tem muita gente, muita criança sendo educada com refrigerante, batatinha frita, biscoito, e fast food, industrializados. biscoito com aquele naco de creme no meio, que o Geraldo Rodrigues, ele não dorme sem aquilo, um leite morno e o biscoito. E a criança que toma leite com Nescau de manhã, é recheado, né? E o leite com Nescau, que é muito pai educa filho tomar no café da manhã, leite com Nescau, como se fosse o seu leitinho. É normal, mas é também muita falta de informação. Outra também, coisa, o sedentarismo, né? O sedentarismo hoje é reconhecidamente como causa de obesidade e também a falta da atividade física como lesão vascular, como adoecimentos das causas que mais matam, como infarto e Tem um ponto legal para falar sobre isso. Fala. A seguradora Prudential, especificamente, hoje tem um aplicativo chamado Fully, que é um aplicativo de bem-estar. Né? Você comentou. Eu comentei. Aí eu perguntei se esse aplicativo era geral. Você não, disse, não, é só foi desenvolvido pela seguradora. É desenvolvido pela seguradora e hoje é gratuito para os nossos clientes. E é uma forma da seguradora melhorar também a sinistralidade dela. Claro. Por quê? Porque ela estimula através de recompensas vida, que a gente né? faça exercício físico. Estimula o prolongamento da vida e a incrível. Qualidade da vida. Exatamente. Porque não adianta só a gente viver muito. Né? Se você vive bem, muito, mas já perdeu um pulmão por causa do câncer, só Exatamente. tem um. Você já infartou 2 vezes, já Exato. colocou 3 stents, tudo Exatamente. bem que você vai... Cada intervenção dessa vai evitar que você morra e vai prolongar a sua vida. Mas quanto sofrimento tem envolvido nessa história? Não, né? e você e a sua família, né? O sofrimento não para em você. O sofrimento envolve, né, e eu costumo trazer, qualquer decisão que você toma impacta na sua família, né? Principalmente essa de saúde, porque a sua família, quantos você deve conhecer? Eu conheço alguns que não tinham seguro, mas a família faz vaquinha, contribui para ajudar a pagar a escola do filho, porque a pessoa não consegue ter renda, porque sofreu um acidente de trabalho, porque... Muitos eu conheço, muitos que eu entrevisto, até faz parte da minha pergunta, você ajuda financeiramente alguém? Faz parte da minha entrevista para eu entender o gasto da pessoa. Ajudo, pai, mãe, meu tio, minha irmã. Muita gente ajuda financeiramente as outras. Ou seja, uma escolha que você fez de não se proteger, de não ter o seu planejamento, não ter o seu seguro, interfere na sua família, nos seus amigos, né? Caramba, hein? E o Fully, esse aplicativo, ele é muito legal porque a gente, fazendo 3 exercícios por semana, tem algumas metas a serem batidas, você tem recompensas como, por exemplo, um desconto no Uber, um desconto em uma loja, você pode resgatar o dinheiro também na sua conta, se você não quiser usar ele como um voucher. Então, foi uma iniciativa da seguradora também que ajuda na prevenção, né, ao sedentarismo. Sim. E hoje em dia não há mais... eu, como estudo tabaco daqui a 2 anos... 2026, vamos completar 50 anos que eu estudo tabaco. Nossa, que experiência. O tabaco, em termos de impacto na saúde pública, ele sempre foi líder. Ele hoje é o maior problema de saúde pública do planeta. Eu falei das quase 60 milhões de mortes anualmente no mundo, pelas causas mais variadas, inclusive guerras, enfim, assassinatos e suicídios e acidentes mais variados. O cigarro é responsável por 9 milhões de mortes no mundo por ano. Meu Deus. É um holocausto e meio a cada ano. O holocausto real, né, de triste memória, aquilo levou uns 5 a 6 anos para se consolidar em 6 milhões de mortes. O cigarro está matando isso por ano 9 milhões.
Só que quando começaram a surgir outras evidências sobre outros aspectos da saúde pública, começasse a falar assim, a obesidade mata quase tanto quanto o tabaco. O sedentarismo mata quase tanto quanto tabaco. Os discursos hoje estão assim, a poluição ambiental mata quase tanto quanto o tabaco. A poluição ambiental, se não me engano, é 7,5 milhões de mortes por ano. Mas aí o tabaco sempre foi uma referência. Mas essas coisas estão crescendo. Sim. O diabetes que Nico esperava que chegaria a um determinado quantitativo em 2050, já chegou em 2020. Nossa. Os estudos todos estavam furados, né? Em parte pelo sedentarismo, pela obesidade e também pelo tabagismo, que é fonte de diabetes também. E eu me lembro, por exemplo, gordura no sangue. É uma questão de mudança, não só de tratamento medicamentoso, mas também mudança de estilo de vida. Eu me lembro de uma senhorinha que tinha um colesterol lá no topo, hein, Geraldo? Entrevistando ela assim, a tal anamnese, a sua alimentação, tal, como é que faz? Eu gosto muito de um frango. Eu falei, carne de frango, ótimo. Ela pega a pele do frango e deixa o frango para a filha, para o avô, e come a pele fritinha. Faz quase ela torresmo diz que torresmo da galinha. Ouve de tudo no consultório médico. Com certeza, né? Posso imaginar. Eu também escuto muita coisa. Ô, Mirna, você achou no início que o nosso programa seria longo, mas estão faltando 10 minutos só. Eu vou repetir aquele dado que eu te dei, que eu dei para os ouvintes, que são seus contatos, né? Ótimo. Telefone. Fala você agora. Claro. Porque é com a sua voz, então, vamos os contatos. Vamos lá. Então, se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, também conhecer um pouco mais sobre a função de preposto ou franqueado, entre em contato comigo. Meu telefone é 21 99846 5489. Repete. Então, vamos lá. Ele queria me dar cola dos meus contatos. Tá ótimo. Muito obrigada. Agradeço. 21 99846 5489. Isso. O meu e-mail é mschleder@gmail.com. Meu sobrenome é Schileder. E o meu Instagram é @mirnaschleder. Também podem me contactar pelo Instagram. Esse nome Schileder, bem de onde? Eu brinquei que era baiano. É alemão. Alemão, né? Alemão. Quem é alemão na família? Muito distante, mas a família do meu pai. Família do pai? Família do meu pai. Tem uma senhora aqui, Maria Aparecida Dallenberg Schileder. É minha mãe, maravilhosa. Um beijo para minha família toda que tá aí me assistindo. Ela faz um comentário, não? Minha irmã, meu cunhado, meu pai, sobrinho. Dessa maior life planners. Meu maridão que tá aí também me assistindo, que me apoia no dia a dia, porque não é um trabalho simples. Eu vou reiterar o pedido. Tem a Fernanda Schileder. É minha irmã. A irmã. Toda a família. Minha cliente, minha irmã, minha grande apoiadora, minha inspiração, irmã mais velha, né? Sempre nossa inspiração. Eu vou pedir aos que estão nos ouvindo, e sobretudo esses da família, para hoje não divulgarem mais esse link, porque amanhã o YouTube deixa eu baixar o programa e eu faço uma reedição do programa. Maravilha. Nessa reedição eu coloco, por exemplo, legenda embaixo, seu nome legal. E tal. Então, alguma informação que você colocou aqui, legal, eu vou buscar e ponho como legenda. Os seus contatos vão estar lá. Deve ter uma amiga minha aí também, que é a minha comunicação, a Luísa, minha grande amiga, e a minha parte de... O departamento de comunicação da Conexão Seguros. A Conexão já tem um departamento de comunicação. Tem educação, tem planejadora financeira, tem comunicação. Olha isso. Ela está me ajudando na parte de comunicação. Sim, a Paloma Fernandes. Isso. E a Luísa Almeida Santa Rosa, ela hoje é o meu braço direito na parte de comunicação, me ajuda muito com postagens, então, com comunicação com os meus clientes. Avisa ela que o Geraldo, ele pode fazer, ele tem feito alguns... Como é que você chama, Geraldo? São os cortes. Uns cortes, ótimo, a gente vai usar. Aqui, maravilha. E aí ele bota na sua rede, aí você maravilha, pede ela material pra divulgar, riquíssimo para a gente divulgar. Obrigada. Eu acho que a sua fala não me surpreendeu, porque minha filha já tinha falado bem de você, mas a sua fala assim, foi além do que eu intuía que esse programa pudesse levar, entendeu? Porque que bom, obrigada. Além das informações objetivas sobre a questão que nós somos
aculturados em relação a seguro, mas além dessas questões, faz a gente ter uma série de reflexões, né? Sim, Na vida e mesmo, é recíproco, porque também quando você trouxe o seu mundo, né, da medicina, que é muito próximo e é um público-alvo muito grande meu, Claro. os médicos, por eles viverem no problema, eles Sim. são muito mais fáceis de fazer um seguro de vida do que as pessoas que não estão acostumadas, né, com isso. Sim. Então, o médico vê o acidente, ele vê a doença, então ele entende que pode acontecer com ele. Então, é um público fácil, um público recorrente, né? Mas eu nunca estive ouvindo desse lado. Muito legal também o contraponto que você fez com a nossa profissão. Não dá como a gente Muito interessante. a gente melhorar a saúde pública se o planeta não melhorar toda a compreensão Com sobre o certeza. que é saúde, não só saúde Exatamente. física nossa, mas a saúde do meio ambiente. Hoje eu estava lendo um artigo, eu tenho uma perninha na questão do meio ambiente, né, ambientalista, e eu tenho um projeto sobre guimbas, né? Nossa. Das guimbas, que é sim. plástico, guimba é plástico, acetato de celulose. Da guimba eu fui para o plástico de uma forma mais ampla. Então eu tenho estudado muito plástico, eu tenho microplástico, nanoplástico. E eu estava ontem vendo um artigo que eu te mando, inclusive, vou botar até no YouTube, no comentário, um artigo de um médico falando sobre plástico. E nós estamos cheios de nanopartículas plásticas, nós humanos, Meu comendo, Deus do céu. aspirando, você passa um plástico na mesa, a gente não percebe, isso soltou um vaporzinho de plástico, a gente inspira. Senhora. Então, Eu fígado já paguei um benefício por um plástico que perfurou um estômago. Uma amiga minha, ela acho que era uma quentinha que esquentou no micro-ondas, ela comeu e perfurou o estômago dela, foi internada e teve que fazer uma cirurgia. Gente do céu. Geraldo, quanto Ah. tempo a Mirna tem para encerrar o programa? Hein? 2 minutos. Você vai encerrar em 2 minutos, fazendo uma fala de 1 minuto e meio, para não estourar o tempo, sugerindo que alguém procure não só a sua empresa, mas outras, mas pense na questão do seguro. Tem 1 minuto e meio para vender esse peixe. Olha, depois dessa... É um peixe sem plástico dentro. Para cá? Bom, eu me coloco à disposição para conversar, trocar uma ideia sobre a necessidade do seguro de vida na sua vida, trazer um pouco dessa consciência para você, te ajudando a tomar a sua decisão, né, do que vai ser melhor para você. Só você junto comigo, né, eu falo que a 4 mãos a gente desenha algo melhor para você. Então, vamos conversar, vamos entender, né, como funciona, qual é o momento melhor. Às vezes não é agora, daqui a pouco, porque não tenho condições financeiras nesse momento, mas às vezes tem condições financeiras e nem sabe. As pessoas acham que custa mais caro do que de fato custa. Vem conhecer, né, abre a mente para esse produto, que é uma educação financeira, e passe isso para as pessoas que você ama, para os seus filhos, para os seus pais. Toda essa consciência desse produto ainda é muito pouco divulgado no país. Eu vou usar 30 segundos, tenho? Vou falar agora com o meu público. Pense em mudar seu estilo de vida. Saia da poltrona, pare de comer ultraprocessado, coma alimentos in natura, pare com esse biscoitinho que o Geraldo come toda noite, recheado de chocolate ou de morango. Se for de morango é pior ainda. Pare de fumar se for fumante, não comece a fumar se não for fumante, diminua o sal na alimentação, tente reduzir o estresse, só se estresse com coisas que realmente valham a pena. Tudo isso interfere na nossa qualidade de vida, mais até do que no tempo. Minha querida, muito obrigado. Vou sair daqui e vou agradecer a minha filha ter indicado eu você. também. Lívia Obrigada. Milagres. Foi lindo. Obrigada, Lívia. Um beijo, minha querida. Grande abraço, Geraldo. Obrigado, hein? Tchau. Tchau. Na lanchonete nós já trabalhamos com cigarro. Mas sempre que as pessoas vinham comprar cigarro, eu aconselhava, por que você não tenta parar de fumar? Seu pulmão vai agradecer. Um dia uma moça me deu uma resposta que até assim, ela foi muito grossa comigo. Eu falei, não, eu não vou levar mal porque você me respondeu dessa forma. Eu estou falando para o seu bem, tá? Porque eu nunca fumei e eu sei o quanto isso me faz bem. Então, mas qual foi a resposta que ela te deu? Ela me falou que o dinheiro era dela, que ela gastava com o que ela queria. Eu não tinha que se meter na... Falou assim mesmo. Tudo bem.